Quem está chegando aí e eu quero te dar dicas preciosas para você passar no vestibular. Eu vou te contar um pouco da minha experiência, como eu fiz para passar em medicina. Se você tem interesse em saber nesse assunto, acompanhe esse vídeo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu me chamo Rinelle Martins, eu sou interna de medicina. Eu estudo na Universidade Federal do Ceará. E eu quero contar para vocês um pouco da minha história, como é que foi o meu percurso, como é que eu fiz para chegar nesse lugar que é tão sonhado por muitos. Bom, a verdade é que não foi fácil, tá, gente? Eu fiz 3 anos de cursinho. Além do meu ensino médio, né, que já foi 3 anos de ensino médio, eu fiz ainda 3 anos de cursinho, sendo aí um total de 6 anos aí, né, incluindo ensino médio e cursinho. Então realmente é muito estudo, tem que ter uma disciplina árdua, pelo menos no meu caso eu tive que ter para poder conseguir chegar nesse lugar tão desejado. A verdade é que tem muita gente querendo chegar nesse local, né? Se você está tentando prestar um vestibular e que é concorrido, você sabe bem do que eu estou falando. É uma concorrência muito grande para pouca vaga. Então você realmente vai ter que se destacar entre essas pessoas. E como é que você vai poder fazer isso? Gente, o passo número 1. Eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu estava na sala de cursinho, eu olhava ao redor e falava: o que essas pessoas estão fazendo, eu tenho que fazer muito além. Porque se essa sala tem 40 alunos, não vão ser os 40 alunos que vão passar no vestibular de medicina, por exemplo. Pelo contrário, vai ser a minoria. Talvez 2 ou 3 alunos. Então, realmente, vai passar aqui os alunos que são diferenciados. Os alunos que estão fazendo algo a mais. Então, por exemplo, no meu tempo de cursinho, a gente estudava por apostilas. Eram 6 unidades de apostilas que iam sendo dadas, né, ao longo do ano. Então, se eu via, por exemplo, às vezes a gente costuma olhar pro amigo e falar: ah, não, mas fulaninho ali também tá com a apostila atrasada, então tá tudo bem. Mas não é bem assim, a gente não pode tirar as pessoas em geral para se comparar, certo? Porque você precisa estar sempre além se você quer pegar no final do ano essa vaga que é do vestibular concorrido. Então, realmente não se compare, é o primeiro passo, não se compare, você tem que estar além das outras pessoas. Se as pessoas estão com a apostila atrasada, enfim, não é o seu caso, certo? Realmente estude, coloque suas coisas em dia. Além de colocar em dia, faça exercícios a mais e faça além do que os outros fazem. Essa é a primeira dica que eu tenho a dar, não se compare. A segunda dica que eu quero te dar é: coloque metas. Bom, como eu falei, eu tive um trajeto muito grande durante o cursinho, então realmente no início eu tinha muita dificuldade no meu primeiro ano de cursinho, tive realmente que criar uma base, então no meu segundo ano de cursinho também já foi o meu termo, no meu terceiro ano de cursinho eu estava com sangue no olho. Então como é que eu fiz, né? Eu tô falando como é que foi o meu caso, gente. É claro que cada pessoa tem seu ritmo, você tem que se respeitar, certo? Respeitar seus limites, respeitar o seu ritmo, ver até onde você vai, porque afinal o mais importante de tudo é a sua saúde mental e as coisas estarem de acordo com o seu ritmo, tá bom? Eu tô falando no meu caso pessoal. Então é uma coisa muito pessoal, tô tentando aí ajudar pra ver, né, se alguém se interessar também, se alguém for parecido comigo, enfim, se identificar com isso. A segunda dica é: coloque metas. Eu já sabia que eu ia fazer um vestibular. No meu tempo eram 45 de linguagem, 45 de matemática, 45 de humanas e 45 questões de ciências da natureza. Então eu já sabia que eu ia fazer esse modelo de prova. Então o que é que eu fazia? Eu já sabia, gente, que no TRI o que elevava a nota era matemática, né? Matemática e redação. Eleva muito a nota. Por exemplo, você fazer 30 questões de ciências humanas não é a mesma coisa que você fazer 30 questões de matemática, por exemplo. Porque você fazendo 30 questões de matemática vai te dar, sei lá, 750 pontos, por exemplo. Enquanto você fazer 30 questões de ciências humanas vai te dar talvez 600 e tantos pontos. Então, pelo menos no meu tempo, matemática elevava muito a sua nota no TRI. E eu já sabendo disso, foquei em estudar matemática. Mas não só foquei, eu coloquei metas. Quando eu fazia simulado, algum simulado de matemática, eu tinha como meta, por exemplo, fazer no mínimo 40 questões de 45 de matemática. Já que eu queria um vestibular muito concorrido e eu sabia que não seria fácil eu conseguir essa vaga em uma faculdade federal, eu tinha realmente que colocar metas muito altas para poder ter uma segurança de no final do ano passar. Então, se uma prova era composta de 45 questões de matemática, a minha meta era fazer 40 questões de matemática para mais. E normalmente eu conseguia, eu fazia entre 41 questões. Mas, gente, como eu falei, depois de muita estrada, muito treino, não é fácil, tá bom? Não se desanimem se os resultados às vezes não parecem ser tão bons, porque, como eu falei, foram muitos anos eu levando,
muita peia mesmo, muita pancada, muita decepção, nota baixa em Enem, vestibular vindo e eu tirava 600 e tantos pontos e parecia que o que eu tinha estudado o ano inteiro não servia pra nada. Foi muito tempo assim até que eu finalmente consegui, certo? Então foi um processo de construção. Então, enfim, depois, no terceiro ano de cursinho, já eu consegui atingir essa meta, né, de fazer bastante questão em matemática. E aí, tanto é que no Enem eu consegui fazer, no ano que eu passei, né, eu consegui fazer 39 questões em matemática e minha nota foi lá pra cima. Realmente eu fiquei com 800 e tanto de pontuação no Enem em matemática. Foi essa média aí, e isso aí subiu minha nota, além de uma redação boa, que eu não lembro agora quanto eu tirei. Realmente eu não recordo se foi 960, alguma coisa assim, mas que juntou, eu nem fui tão bem em natureza, em português e em humanas, mas quando juntou matemática e redação e juntou ali umas notas legais, né, no restante, enfim, isso contribuiu para minha aprovação em medicina. Então é isso, a segunda dica que eu te dei é faça os simulados colocando metas para você, certo? A terceira dica que eu te dou é resolva questões, tá, gente? Eu sei que talvez vocês já tenham escutado falar sobre isso, mas é imprescindível que você resolva a questão. Você só ficar estudando conteúdo, lendo, fazendo resumo, às vezes isso é perda de tempo, certo? Porque você não vai fixar tanto aquele conteúdo como você fixaria pegando uma apostila e resolvendo questões. Então resolva questões, veja o que você errou, vá ali se analisando, vendo colocando tempo para você resolver essas questões. Não resolva só, tenho que 1 hora para resolver essa questão e fica pensando no mundo da lua. Não. Coloca tempo. Se você tem 10 questões para resolver, supondo que são aproximadamente 3 minutos por questão, você tem 30 minutos para resolver essas 10 questões, certo? Então coloque tempo quando você for resolver suas questões. Gente, no meu terceiro ano de cursinho, eu costumava realmente devorar apostilas de questão de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza, enfim, eu devorava questões, certo? Então, realmente, durante um dia, tire tantas horas para você resolver tantas questões. Faça inicialmente o cálculo. Eu quero resolver tantas questões hoje, então eu vou colocar quanto tempo para essas questões? E aí coloque um despertador, realmente coloque um tempo ali para você resolver esse limite, né, para você resolver aquele número de questões e mande a ver. Corrige depois essas questões, vê no que você errou, estude os assuntos que você viu que tá ali, não tá tendo tanto domínio e por aí vai. A outra dica que eu quero te dar é tenha tempo de lazer, certo? Por mais que eu estudasse muito, eu tirava o meu domingo pra mim. Foi como eu vi que deu certo pra mim. Você pode ver que dá certo pra você de outro jeito. Mas no meu caso eu tirava o domingo pra mim e eu não estudava, tá? Com exceção de quando começou a chegar muito perto do Enem. Confesso que quando começou a chegar muito perto do Enem, aí eu realmente não tirei mais tempo, porque eu tava naquela sede realmente de revisar muita coisa, enfim. Mas, gente, é muito pessoal. Tem gente que se chegar perto do Enem e ficar estudando todo dia, pode desencadear algum quadro de ansiedade, alguma coisa, então não vai ser legal pra você. Sinta o seu ritmo, se conheça e veja como é que é bom pra você, tá certo? E a quinta dica que eu quero te dar é não desista. Se é o seu sonho, se é o que você quer, persista, tá bom? Realmente muita gente pode tentar colocar aquilo pra baixo, dizer que você tá tentando há muito tempo, que você era pra estar trabalhando, que você era pra estar gastando seu tempo com outra coisa, que já era pra estar ganhando dinheiro e tá aí nesse cursinho, tá tentando vestibular, tá sonhando alto, enfim, muita gente pode realmente colocar pra baixo. Mas, gente, só quem vai poder correr atrás do seu sonho é você. E só quem vai colher os frutos no futuro do quanto você investiu é você. Então acredite no seu sonho, acredite no seu potencial, certo? Se eu tivesse só pegado os meus resultados de ensino médio, de primeiro e segundo ano de cursinho, e se eu estivesse acreditado nesses resultados como se aquilo fosse o potencial que eu tinha, então talvez eu tivesse desistido dos meus sonhos, porque fica aqui em off, eu não era tão boa aluna assim, certo? Eu tava realmente, muitas vezes perdida na física, perdida na matemática, tive realmente que ralar muito para conseguir uma boa base, né? E chegar finalmente na aprovação de um vestibular concorrido. Então, por muitas vezes vai ser difícil mesmo, você vai sentir que parece que não tá dando certo, que parece que isso é só pra gente muito inteligente, que parece que às vezes você é menos capaz do que os outros. Gente, isso é mentira, acredite em si, certo? Invista em si, estude, cuide da sua saúde mental,
Respeite seu ritmo, tá certo? E acredite no seu potencial, porque você pode sim ser aprovado, tá bom? Você tem potencial para isso, então acredite nos seus sonhos, porque só você vai poder acreditar neles. Invista, certo? Nisso. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma. Se você quer compartilhar alguma história, alguma coisa que você esteja sentindo, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achou que de alguma forma te estimulou e te deu dicas legais, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu gostei. E pra quem tá me acompanhando pelo canal do YouTube, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá certo? E a gente vai conversando aqui. Se você quer alguma sugestão que eu fale sobre algum outro tema, deixa aí também nos comentários, que eu posso futuramente gravar esse vídeo pra você, tá bom? Desde já, obrigada pela atenção, eu fico aí na torcida por vocês, tá bom? E até a próxima. O Enem tá chegando, e se você quer parar, cancela, gravar, pausa, stop.